Olá, eu sou a Sandra Coimbra e este é o Café com Literatura. Estarei aqui todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, para compartilhar com vocês o meu amor pela leitura literária, porque bem antes da minha experiência profissional na educação e da minha formação acadêmica, eu sempre fui, desde muito cedo, uma leitora curiosa que lia e ainda lê de tudo um pouco. Amores, não se esqueçam de curtir este vídeo, comentar, compartilhar, porque essas ações ajudam o canal a chegar a mais pessoas. Se inscrevam, ativem o sininho para não perderem as notificações deste programa. Vamos incentivar a leitura? A vida é boa, teria dito o escritor Machado de Assis em seus suspiros finais, depois de abdicar da extrema-unção por não querer dar uma de hipócrita. Em sua casa, na rua Cosme Velho, número 18, no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908, pouco antes de morrer, aos 69 anos, cercado dos amigos da Academia Brasileira de Letras que fundou, Machado de Assis se despediu da vida com a mesma pena da galhofa e a tinta da melancolia com que escreveu a sua obra. Já deu para perceber de quem vamos falar neste programa de hoje e também no próximo. Isso porque, em 21 de junho, seria o aniversário do escritor, que nasceu em 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre a obra, a vida, e eu separei algumas curiosidades da obra do escritor. Vamos lá? Bom, por volta de 1850, na Rua do Ouvidor, aqui no Rio de Janeiro, que era chamada por Machado de Assis de Gazeta Viva. Isso porque nessa rua havia confeitarias, joalheiros e a livraria Garnier, que fazia a festa da corte e dos intelectuais. Nessa rua também havia vários periódicos e ao todo na cidade eram 25. Foi em 1854 que o escritor conseguiu publicar seu primeiro poema, Soneto, no Obscuro, que era o periódico dos pobres, chamado Periódico dos Pobres. Em 1856, Machado de Assis foi quase demitido da Tipografia Nacional, onde trabalhava como aprendiz de tipógrafo. Isso porque, imaginem vocês, ele foi pego lendo, isso mesmo, lendo. Mas o diretor era o escritor nada mais nada menos que Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. E, em vez de demitir Machado, o apadrinhou, sorte nossa, incentivando sua carreira. Após isso, ele se tornou revisor e até estreou como crítico teatral. Ainda também traduziu vários clássicos da literatura, pois não se sabe como. Ele aprendeu francês, inglês e alemão. Olha que coisa incrível a vida de Machado de Assis e que inteligência! Bem, acho que alguns de vocês já devem ter lido em algum lugar ou ouvido dizer que o apelido sobre o apelido de Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. E como surgiu esse apelido? Bom, lá no início eu falei da Rua Cosme Velho, número 18, que é a casa onde o autor onde ele morou e também faleceu. Não se sabe ao certo a origem desse apelido, o bruxo do Cosme Velho. E uma dessas possibilidades é que teria surgido do poema Há um Bruxo com Amor, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro A Vida Passada a Limpo, de 1959. Também há outra hipótese, é que Drummond tivesse
popularizado o apelido que teve origem no objeto que está no acervo da Academia Brasileira de Letras, né? Já falamos lá no início que o Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. E o que tinha lá no acervo era um braseiro. Por quê? Machado de Assis gostava de queimar suas cartas e colocava o caldeirão do lado de fora da casa. Aí então os vizinhos, né, que já não falam muito, né, o chamaram de bruxo. Ah, ele procurou, né, gente? Bom, tem muito mais sobre Machado, muitas curiosidades que eu separei para dividir com vocês, mas como o tempo é curto, para não ficar me estendendo muito, eu vou deixar um pouco para a próxima semana, né? E também vamos falar um pouquinho da obra, vou falar sobre os principais livros de Machado de Assis, combinado? Então ficará para um próximo programa. Bom, nesta semana eu irei ler um conto famoso da obra do escritor, chamado A Cartomante. Como é um pouco longo, eu dividi em duas partes. Hoje ficaremos atentos à parte 1 desse conto, porque é uma história bem intrigante, hein? Amores, preparem então aquele café e penetrem nesse universo machadiano que eu trago para vocês. Beijos de luz e até o próximo programa. A Cartomante, parte 1. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido, na véspera, consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse do que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muitas coisas misteriosas e verdadeiras neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo, que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total.
Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas viu-a entremecer e arriscar-se por ela, correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na rua antiga, Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela Guarda Velha, olhando-a de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e vivia nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela, 29 e Camilo, 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o aparecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos, nem experiência, nem intuição. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário, e Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de femina, eis o que ele inspirava nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos ao teatro e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que os consultavam antes de eu fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça em que pela primeira vez passeaste
com a mulher amada, fechadinhos, ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas não pôde. Rita, como uma serpente, foi se cercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado, vexame, sustos, remorsos, desejos. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pôde ser que entrasse também nisso um pouco amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a aleivosia do ato. Por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: a virtude é preguiçosa e ávara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os subscritos para comparar a letra com a das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se a pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que ele ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela: vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava material especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, já, à nossa casa, preciso falar-te sem demora, repetia ele com os olhos no papel.